Do esporte, tudo bem? Eu sou o Gustavo Faldon do ESPN.com.br, acompanhei o basquete aqui no Rio de Janeiro, a Olimpíada inteira, e hoje nós estamos aqui no Rio para acompanhar, falar um pouquinho com vocês aí sobre a final do basquete masculino, Estados Unidos e Sérvia, esse duelo que já definiu o Mundial de 2014 na Espanha há 2 anos e, óbvio, a vitória foi dos Estados Unidos. Você que está aí ligado na gente no Mundo ESPN, mande sua pergunta, mande sua saudação, seu questionamento, a gente vai aí batendo um papo. Primeiramente, queria falar, né, sobre essas duas equipes aí, um panorama. Elas se enfrentaram na fase de grupos, caíram no mesmo grupo na chave A, e foi na semana passada a partida, e os Estados Unidos, apesar do enorme favoritismo, não ganharam fácil não. Foi 94-91, com a Sérvia tendo a bola do jogo para empatar o jogo ali no estouro do cronômetro, só que errou. Os jogadores dos Estados Unidos estão bem cientes disso, desse perigo, até o técnico Mike Krzyzewski aí, durante a semana tem respeitado bastante a seleção da Sérvia, principalmente o armador Milos Teodosic. Quem acompanha basquete europeu, ou acompanha só a NBA, quem acompanha só a NBA não vai conhecer ele, porque ele nunca jogou lá. Mas na Europa o cara é tido como um dos maiores jogadores a nunca ter atuado na NBA, né? E não é à toa, ele realmente tem uma visão de jogo absurda, dá passe olhando para um lado, passa para o outro, comanda o time e causou muita dificuldade justamente nesse primeiro duelo contra os Estados Unidos na fase de grupos. Inclusive o Paul George foi um jogador que falou, a gente não está acostumado a isso aqui no basquete europeu, no basquete FIBA, ele se movimenta o tempo inteiro sem a bola, é uma coisa que a gente não está acostumado muito na NBA. Pode falar. Uma primeira pergunta do Iago Rodrigues perguntando se o LeBron e o Curry estão fazendo falta. Olha, honestamente, né, toda vez que você tira um talento desse que nem o LeBron e do Curry, obviamente que eles vão fazer falta para qualquer time, mas se eles fazem falta no caminho do ouro dos Estados Unidos, eu acho que a resposta é não. Porque esse time dos Estados Unidos que está aí, ele é bem capaz, muito capaz e muito favorito de ganhar ouro. Você pega jogadores do time titular, vai, o Kyrie Irving e Stephen Curry, você pode discutir quem prefere, se um é melhor, outro é melhor, mas são dois jogadores da elite da NBA. Kevin Durant também, Carmelo Anthony também, então acho que eles fazem falta simplesmente porque são grandes jogadores, mas não deixam os Estados Unidos tão mais favorito assim quanto a equipe de agora, né? E só para informar aqui, João Pedro, algumas pessoas estão perguntando, às 15h30 começa o jogo, a nossa transmissão na ESPN começa um pouco antes, você pode acessar também o Watch ESPN. O Leandro Mel aqui perguntando se há chances de zebra. Olha, há chance, como eu falei aqui no começo do live, né? Esses times se enfrentaram na primeira fase, na fase de grupos, e foi um jogo apertado. A Sérvia deu muito trabalho para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos ali no final da primeira fase, os 3 últimos jogos, eles jogaram mal. Tiveram muita dificuldade contra o time da Sérvia, mas aí começou a fase de mata-mata, as quartas de final, eles se acertaram, me pareceu isso. Contra a Argentina foi um atropelo. Contra a Espanha, apesar do placar não ser muito elástico, mas a Espanha é possivelmente a segunda melhor seleção do mundo. Foi um jogo apertado, mas que os Estados Unidos esteve sempre no controle, não chegou a ser ameaçado em momento nenhum. Mas a Sérvia vai estar jogando tudo que pode. E só um contexto histórico aqui, essa é a primeira Olimpíada que a Sérvia está jogando como Sérvia, digamos assim, né? Eles pegam, digamos, a história da antiga Iugoslávia, que foi prata em Atlanta 96, mas eles estão jogando a primeira Olimpíada como Sérvia. E, curiosamente, no basquete feminino, a Sérvia foi lá e ganhou o bronze, né? E aí no masculino tá indo bem também. O basquete feminino também foi a primeira participação, e aqui no basquete masculino já garantiu ao menos a prata, né? Que é uma ótima campanha. O Adriano Marcelo da Silva Sakaki pergunta, quer dizer, ele faz uma previsão aqui de que vai ser um jogo muito difícil até o terceiro quarto, depois os Estados Unidos vão atropelar com 20 pontos de vantagem, destaque em Kevin Durant. Kevin Durant tem jogado tanto assim para ser destaque? Ele tem sido, de todos os jogos, eu comprei todos os jogos dos Estados Unidos, praticamente ali do lado da quadra, ele tem sido o principal jogador. Acho que de todos eles, acho que ele e o Kyrie Irving são os dois que estão mais no auge, que vivem a melhor forma, técnica, física, de tudo. E ele tem sido o principal jogador. Apesar do Carmelo ser o líder, né, por ser mais veterano, já está na 4ª Olimpíada seguida, e ter a chance de ganhar o terceiro ouro, terceira medalha de ouro em Olimpíadas, algo que nenhum jogador de basquete homem fez até hoje, né, dos Estados Unidos. Nem LeBron, nem Kobe, nem Michael Jordan fez isso. Todos eles têm 2 medalhas de ouro, e o Carmelo está aí com a chance de ganhar a terceira. E é uma situação muito legal, né, porque foi do esporte que acompanha a NBA aqui nos canais de ESPN. Muitas das críticas que eles fazem ao Carmelo, o Carmelo é fominha, o Carmelo só pensa nele.
Mas o cara tem 32 anos de idade, já tem 2 medalhas de ouro, 3 Olimpíadas. Ele ter vindo pra cá mostra que o cara, assim, ele realmente é um cara de grupo que não é, esse monstro que todo mundo fala, de ele é individualista, etc. Inclusive, se você acompanha o ESPN.com.br, aí o Mundo ESPN nas mídias sociais durante a semana, você viu aí que ele foi, inclusive, foi ali dar um passeio na favela, não lembro qual favela aqui no Rio de Janeiro que ele foi porque ele quis, não foi nenhuma ação social da NBA, etc, que alguém mandou ele, nada, ele foi porque ele quis, foi lá, jogou um basquete com as crianças, então ele é um cara que muitas pessoas aqui, principalmente que estão tendo a chance de ver ele de perto, no Rio de Janeiro, pode estar mudando a opinião sobre ele. Márcio de Souza pergunta aqui, quer dizer, ele dá uma opinião e quer que a gente divida com ele a opinião da ESPN. Para mim, o Butler está muito abaixo do que pode jogar quando entra. O que você acha sobre isso? O Jimmy Butler, assim, o papel dele é claro aqui no time dos Estados Unidos, ele é um jogador de segunda unidade, né, um jogador reserva. A gente também tem que entender que na seleção americana não dá para todo mundo jogar, digamos, o potencial que ele joga no clube, né? Os caras têm que abrir mão de certas coisas, porque aqui, né, no clube você pega ali, o Paul George é o cara no Indiana Pacers, o Jimmy Butler é o cara no Chicago Bulls, mas aqui eles todos têm que abrir mão desse papel, porque eles são um time, né? E em cada time todo mundo tem que ter o seu papel. Não dá pra todo mundo fazer 30 pontos e 10 rebotes e 8 assistências todo jogo, porque simplesmente é o time, e é isso que o Mike Krzyzewski é um cara que preza muito pelo basquete coletivo, e ele sabe colocar isso na cabeça dos jogadores dele para não ter problema, né? Daniel Guerreiro pergunta, você arrisca um placar? É difícil, né, sempre arriscar placar em basquete, mas eu acho, sim, não vou arriscar placar, vou arriscar diferença de margem de pontos. Eu acho que os Estados Unidos vencem por mais de 10, 15 pontos ali. Mais de 15, vai, você... Perfeito. Dá pra falar que esse time é uma versão do Dream Team também? Pra gente encerrar aqui. Isso é uma bela polêmica, né? Porque tem gente que fala, o Dream Team é só aquele Dream Team aí de 92, com Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson. Eu acho assim que realmente o Dream Team original foi só aquele de 92, né? Muitos de nós jornalistas, às vezes a gente usa Dream Team simplesmente para não colocar no título que fica muito grande, seleção masculina de basquete dos Estados Unidos. Mas se você for pensar o nível de jogadores de estrelas, é um time dos sonhos. Se não é um time dos sonhos da história, é o time dos sonhos atual. Quem não gostaria de ter no mesmo time Kyrie Irving, Kevin Durant, Carmelo Anthony, DeMarcus Cousins e todo mundo que está aí jogando, né? Então é um time de sonhos, de certa forma, dentro do possível. Obviamente, poderia ser melhor, poderia ter LeBron, poderia ter Curry, Anthony Davis, entre outros, James Harden, entre outros todos os jogadores, mas ainda assim é um time muito estrelado e um time que todo torcedor gostaria de ter jogando, né? Então, só para reafirmar o compromisso, que horas e onde? 3h30 da tarde, horário de Brasília, na ESPN, no Watch ESPN. Transmissão começa, ou abre o jogo, começa 3 horas, é isso mesmo, Denzo? É isso mesmo. 3 horas, mas não importa, você já tem que estar ligado na ESPN, acabou aqui, já liga lá na ESPN e vai assistir lá, porque a cobertura olímpica aqui tá sensacional. E 3h30 da tarde a bola vai subir. Estados Unidos e Sérvia na Arena Carioca 1, e contamos com a audiência de vocês aí. Obrigado por estarem sempre ligados no Mundo ESPN e no ESPN.com.br também.